Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou dar uma resposta, tá certo? A algumas pessoas que teceram uma crítica contra mim pelo meu posicionamento em relação a esse tipo de comportamento aí. Bom, pessoal, de lá, algumas pessoas que eu não vou mostrar aqui os comentários, tá certo? Teceram críticas me chamando de fundamentalista pelo fato de eu estar tecendo uma crítica construtiva a esse tipo de situação, onde nunca se viu isso na história da Assembleia de Deus. E agora a gente vê, certo? É o chamado pão e circo pentecostal. É isso? Pão e circo. É uma máxima antiga, onde a ideia era entreter o povo para o povo não questionar. Então dá pão e circo para eles e eles nunca se revoltarão, nunca vão questionar. Não é isso? Charles Spurgeon uma vez falou que chegarão dias em que no lugar de pastores alimentando ovelhas encontraríamos palhaços entretendo bodes. E essa minha resposta vai ser baseado nisso aí. Pão e circo e nada mais. Mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para se inscrever no canal, né? Se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa comentário e compartilhe os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Certo? Convido você também a ser membro, patrocinador deste canal, patrocinando esta obra aqui é apologética, é evangelística e é missionária. No seu celular mesmo, né? É só apertar aí, seja membro e siga os trâmites de cadastramento e pronto, você se torna um membro do canal. Muito bem, antes de dar a minha resposta, eu gostaria de compartilhar de novo com vocês o vídeo da polêmica, onde eu teci a minha crítica, certo? E recebi aí uma enxurrada de comentários. Eu vou passar o vídeo e depois do vídeo eu volto com as minhas considerações. Bem, pessoal, olha, vocês estão sabendo, uma repercussão assim gigantesca, né? Viralizou o vídeo da oração do nosso pequeno Bernardo aqui na Assembleia de Deus Zona Sul. O culto de ontem foi uma coisa tremenda, assim, e todos os jornais do Brasil fizeram matérias, estão publicando, compartilhando o vídeo, muita gente mesmo. Nós estamos com aí na nossa página 7 milhões de visualizações até agora, quase 1 milhão de curtidas. Todo mundo está assim, né? Estonteante, muito alegre, admirado com isso. Bom, o vídeo que aconteceu, né? É o menino orando, pedindo oração pelo Neymar. Esse aqui, aí, presta atenção, vamos? Uma oração, mais uma oração, porque o povo aqui é do fogo. Papai do céu, obrigado por esse dia. Abençoa o pastor, essa igreja. Que o Neymar vai para a Copa em nome de Jesus. Amém. Não entendi, não. Como é que é? O Neymar vai pra Copa? Tu tá orando por ele pra Copa? Pronto, foi a partir daí que a polêmica se instaurou e ele promoveu isso aqui dentro do culto. A minha crítica que eu teci é justamente porque usaram a estrutura do templo para promover algo que não está relacionado ao objeto de culto, irmão. Tá certo? Foi esse o meu objetivo na crítica que fiz. E aí, como o povo pediu, nós já estamos preparando aqui um ambiente na nossa igreja para a gente fazer esse momento para assistir a convocação da seleção brasileira. Por que nós vamos fazer isso se nós somos uma igreja, nem logo no ambiente do templo? Porque a gente entende, irmãos, que o futebol é uma oportunidade da gente compartilhar o amor de Deus. O futebol tem a ver com a animação, com a amizade, tem a ver com exercício físico, que é bom para o corpo, né? O nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Tem a ver também com a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas, né? Então, se você ama a nação brasileira, se você ama o Brasil, se você ama futebol também, e acima de tudo ama Jesus, vamos aproveitar esse momento e compartilhar através do futebol essa bondade de Deus, a família reunida, os amigos reunidos. E daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, a gente está aqui na AD Zona Sul, né? As portas já estão abertas, já pode vir, tá bom? Estamos preparando ali nossa equipe técnica aqui para fazer essa festa. Você é meu convidado também, AD Zona Sul, tá bom? Curte aí, compartilha, curte a nossa página, segue aqui a gente na AD Zona Sul, Salomão _Liberato. Vai ser um prazer comunicar as
das coisas boas da vida e da presença de Deus para a sua vida e para a sua família. Jesus te ama. Um abraço. E daí que na sua igreja tem sala VIP? Na minha, a gente assiste a convocação da seleção brasileira. A minha crítica que eu teci para o pessoal que respondeu, né, lá nos comentários, me criticando, me chamando de fundamentalista, a minha crítica que eu teci foi justamente isso, usar a estrutura do templo para algo que não é objeto de culto. E em alguns casos isso se tornou um tipo de profanação. Profanaram o ambiente de culto, colocando no culto elementos que não são condizentes com o objetivo de culto, irmão. E você acha que isso é normal? Você quer normalizar isso aí? É sério. É aquilo que eu falei no começo do vídeo, pão e circo. Existem várias denominações, sejam elas filiadas à convenção ou independente, que essa Assembleia de Deus aí é independente, que costumam fazer isso, o entretenimento. Criam inovações e modismos para segurar e também segurar os membros e causar crescimento gordo na igreja. Está entendendo? Aquele crescimento inchado. Se jogar uma Bíblia aberta, um pregador pregando 1 hora de sermão expositivo, corre tudinho até o pastor. Mas, todavia, no entanto, ultimamente o que a gente está vendo isso é pão e circo. Pão e circo e nada mais. Aí inventam moda, isso se espalha e o crescimento é de pessoas alienadas ao que é a proposta do Evangelho. Meus irmãos, aí eu citei no vídeo anterior a questão de textos onde o apóstolo Paulo nos aconselha a manter uma distância saudável do sistema secular, do sistema cultural. Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, com este sistema, mas procure transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele recomenda aos cristãos a não se amoldar, a não entrar dentro do molde do sistema secular, desse contexto cultural. Mantenham a distância saudável. Então existem várias porções das Escrituras onde o apóstolo Paulo ele recomenda aos cristãos a manter distância do meio secular. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo número 2, ele fala sobre essa aproximação. E essa aproximação é perigosa. Não ameis o mundo ali é cosmos, o sistema. E nem aquilo que no sistema há, aquilo que se amar o sistema, o amor do Pai não está nele. Está entendendo? Porque o que há no sistema, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo. O mundo passa e tudo isso aí. Mas aquele que procura se aproximar de Deus permanece para sempre. Efésios capítulo 4, versículo 17. Paulo pede para que os crentes lá em Éfeso não andem mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, mente cauterizada, entenebrecida, perderam completamente a sensibilidade daquilo que é santo. E é justamente isso que eu falei no vídeo anterior. Perderam completamente a percepção, o discernimento daquilo que é profano. Confundem o santo com o profano, irmão. Na sua opinião, isso é a profanação do evangelho ou não? Deixa aí nos comentários. Eu procuro sempre trabalhar a questão da identidade cristã. Está entendendo? E muitas denominações ultimamente têm perdido essas características. Identidade cristã. Conformidade com as escrituras. Conformidade com o evangelho. O evangelho, irmão, confronta. Confronta. Eu costumo dizer assim, que a pregação do evangelho para o pecador
confronta ele no pecado. Não é isso? Mostrando o seu estado de miséria, fazendo com que ele reconheça isso e, reconhecendo isso, ter o privilégio de confessar Jesus como Salvador para tirar ele desse estado. O evangelho confronta ele e mostra o estado de miséria, que se ele, e avisa, né? Se ele morrer nesse estado, ele vai parar na perdição. Então, o evangelho, a pregação do evangelho é confrontar o pecador. E quando a pessoa é alcançada pela graça eficaz e é convertido pela palavra, dentro do evangelho, ele agora é confrontado na sua conduta, no seu comportamento, no seu caráter, que tem que refletir a Cristo. Já pensou Cristo aí nessa igreja, vibrando porque a convocação do Neymar, isso é ou não é profanação? Isso é ou não é idolatria, irmão? O que é que Neymar tem a agregar, né? A questão da igreja, irmão, o crescimento espiritual dos crentes. Eu não tenho nada contra você praticar esporte. Quer praticar esporte saudável? Pratique. Agora, não misturar isso aí com a estrutura de culto. Porque cultuar é uma coisa, irmão. E como eu citei Romanos 12, não é isso? O primeiro versículo fala sobre a questão de culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, olha, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está entendendo? Então, essas pessoas, irmãos, estão longe de entender o que é, de fato, princípios reguladores de culto, os elementos de culto, aquilo que de fato é culto para Deus. Essa é a minha interpretação. Agora eu gostaria de saber a sua interpretação. Está aqui a minha resposta para vocês, tá certo? O que eu quis dizer no vídeo anterior relacionado a isso aí, a minha crítica era justamente porque há uma profanação no lugar de culto, onde deveria existir o culto. O pessoal mudou o significado de tudo e decidiram abrir mão para a convocação da seleção brasileira num ambiente de culto, que deveria ser de culto. Aqui é a minha resposta para vocês. Não sou fundamentalista. É que a gente aprendeu a fazer a diferença daquilo que é santo para aquilo que é profano. Recebe aí em nome de Jesus. Agora deixe sua opinião aí nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento desse canal. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.